Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa estamos falando sobre cálculos renais. Nesse programa o nosso convidado é o Dr. Alexandre César Santos, ele que é médico urologista do Hospital de Amor. Dr. Alexandre, nesse bloco a gente responde as principais dúvidas dos telespectadores. E a gente tenta, melhorar a vida das pessoas através do programa. Consumir vitamina C em excesso aumenta a probabilidade de cálculo renal? Isso é verdade? Isso é verdade. Nesse contexto do Covid, muitas pessoas ficaram com medo de adquirir a doença e os estoques de vitamina D e vitamina C nas farmácias praticamente se esgotaram num primeiro momento. E existe uma predisposição à ingestão abusiva de vitamina C com a formação de cálculos. Isso é uma verdade. Mas quando a gente fala sobre a ingestão de vitamina C, é a ingestão de vitamina C direto dos alimentos, por comprimidos, manipulados, efervescentes, como? Não, a ingestão alimentar é aquela que todo mundo precisa. A gente consegue as vitaminas, na maioria das pessoas, nós conseguimos as vitaminas baseada numa boa ingestão alimentar, uma ingestão alimentar correta, com frutas. O que o nosso organismo precisa em termos de vitamina vai ser reposto ali. O problema é que quando a pessoa busca as medicações na farmácia, ela ingere doses elevadíssimas de vitamina C. E é esse excesso da vitamina C que predispõe à formação dos cálculos. Então quem tem predisposição a cálculo renal tem que passar longe da vitamina C? Desse tipo? Exatamente. Se ela tiver uma ingestão alimentar o suficiente, que cumpra as suas necessidades, ok, não deve fazer suplementação. E o consumo de cálcio, ele aumenta as chances de um cálculo renal? É uma pergunta muito comum das pessoas. Olha, eu tenho pedra no rim, então meu médico me disse que eu não posso tomar leite, não posso comer queijo e devo evitar alimentos que têm a base de cálcio. Isso é um erro, porque nem todas as pessoas vão formar cálculos por conta do cálcio em excesso na urina. Na verdade, isso é uma fração pequena de pacientes que têm alguns distúrbios metabólicos relacionados ao cálcio. É uma minoria. Então nós não podemos generalizar isso para todas as pessoas. Então, na verdade, uma dieta equilibrada, e mesmo aquela pessoa que tem formação de cálculos precisa do cálcio na sua alimentação. O cálcio ele é fundamental para a deposição óssea, sobretudo nas mulheres. Mulheres têm maior predisposição a ter osteoporose, a ter osteopenia, então precisam de uma dieta rica em cálcio. E são raros aqueles distúrbios que a gente tem que tirar o cálcio da dieta do paciente. Na verdade, é muito raro isso. Você falou também, a hora que eu perguntei da vitamina C, sobre os estoques de vitamina D durante a pandemia. A vitamina D tem alguma relação também? Não, com o cálculo renal não. Doutor Alexandre, bebidas alcoólicas, elas aumentam as chances de cálculo renal? Tem alguma ligação? A bebida alcoólica, gente, de maneira geral, quando a gente ingere álcool, existe um mecanismo normal de todas as pessoas de inibir o hormônio antidiurético. Então nós urinamos mais quando a gente ingere álcool. O fato de você urinar mais é melhor para quem tem pedra, evita a formação de pedra. Só que evitar o abuso da ingestão alcoólica. Então assim, não estamos estimulando que as pessoas bebam demais, porque daqui a pouco ela não vai ter problema renal, mas vai ter problema hepático. Então é um uso consciente de bebida alcoólica que a pessoa pode fazer. Mas não tem uma relação na formação de cálculos, não. A pessoa pode consumir pequenas doses de álcool, sim. Doutor Alexandre, tem algum tipo de pessoa que tem predisposição a cálculo renal? Sim, justamente esses pacientes que a gente tenta identificar, Glaucio. Existem pessoas que são formadoras de pedras cronicamente. Quando o urologista vê uma criança com pedra no rim, você pode procurar porque provavelmente tem algum distúrbio metabólico nessa criança associado. Algumas pessoas são formadores crônicos de cálculos de ácido úrico, formam também pedras de ácido úrico. Então a gente geralmente não investiga no primeiro ou no segundo episódio, a gente investiga quando isso passa a ser uma rotina. Fala, tive vários episódios de cólica renal. Aí essas pessoas a gente tenta identificar na consulta clínica para fazer os exames mais específicos. Você falou das crianças, então é mais difícil uma criança ter cálculo renal. Isso. Mas a doença ela é predominante em alguma faixa etária específica? Não, na verdade é mais comum nos adultos. Crianças são raras, bem raramente acometidas pela calculose, mas podem ser acometidas e geralmente, como o Marcelo disse, é mais comum em homens, né?
Doutor Alexandre, 10% da população, a gente falou sobre isso no primeiro bloco, é um número muito grande. Na sua opinião, como médico, como é que você vê? Está associado a que isso no país? Na verdade, assim, as causas são variáveis. Em países, por exemplo, mais quentes, existe uma predisposição maior de você ter pacientes com cálculos renais do que países mais frios. Depende de fatores como raça, por exemplo, fatores alimentares, ingestão de água. Existem alguns alimentos, por exemplo, dietas ricas em sódio, ricas em proteína. As populações que ingerem alimentos mais salgados e alimentos mais ricos em proteína têm uma taxa um pouquinho maior de desenvolver a calculose do que as outras populações. Então isso é multifatorial, depende de muitas causas. Mas é um problema de saúde pública, porque acomete muitas pessoas e tem efeitos, infelizmente, muito sérios, muito graves para alguns pacientes. Então, assim, a gente não gosta de falar nada de terrorismo para não deixar as pessoas assustadas. Mas possibilidade de hemodiálise, possibilidade de internação em UTI em estado grave, infelizmente evoluir a óbito num contexto de uma infecção urinária, de uma sepse. Então é um problema de saúde pública sim, e as pessoas precisam se preocupar com isso e procurar ajuda médica. A pessoa pode perder um rim por causa de cálculo renal? Acabei de operar um hoje, cedo por conta disso. Então pode perder sim. É assustador. É assustador. Para chegar nesse ponto, o que acontece? É justamente a obstrução ao fluxo de urina e o paciente que às vezes vai tratando a cólica em casa, não procura apoio médico. Infelizmente vivemos num país extremamente pobre, não é todo lugar que o paciente tem acesso à saúde. Então, infelizmente, alguns pacientes vão até na unidade básica de saúde, vão até no pronto atendimento, mas não recebem o devido tratamento e acabam evoluindo para a perda do rim. Doutor Alexandre, você falou também bastante sobre tomar água. Tomar bastante água, ele realmente evita o surgimento do cálculo renal e ajuda também durante as crises? São coisas diferentes? Isso são coisas bem diferentes e que precisam ser bem esclarecidas. Durante o episódio de cólica renal, a pessoa sente dor, não é porque a pedrinha sai cortando ali o canalzinho, nada disso não. É como se a gente tivesse a nossa caixa d'água entupida por uma pedra no cano. Nossa, bem pior. E isso causa uma dilatação do rim e uma distensão da cápsula renal, e é justamente essa estase de urina, esse xixi que vai sendo produzido continuamente, que não tem para onde sair, que causa a cólica de rim. Então é um erro da pessoa, na vigência de cólica renal, querer exagerar. Muitos tomam até diurético, tomam Lasix para ver se a pedra sai mais rápido, e ela vai ter dor atrás de dor se ela tiver esse hábito de beber líquido, beber diurético. Então, na vigência da cólica, a pessoa tem que limitar a ingestão de líquido para suas necessidades diárias, mas não fazer o uso abusivo do líquido, senão ela não vai sair do pronto atendimento, vai ter dor atrás de dor. A ingestão de outros líquidos, de chá, eles também ajudam? Ajudam, independente do líquido que você vá ingerir, exceto os refrigerantes. Nós estávamos comentando antes aqui, o refrigerante ele é rico em sódio, e o sódio ele é um fator de predisposição à formação das pedras. Então, não é qualquer líquido, mas chás de maneira geral, café, sucos naturais ajudam bastante a pessoa a se manter hidratada. Então, além do refrigerante, também é bom evitar o sódio em excesso na alimentação? O sódio em excesso, exatamente. As pessoas evitar os churrascos muito salgados, aqueles alimentos condimentados, o bacalhau, a carne seca, e de maneira geral esses alimentos processados, embutidos, porque as pessoas não verificam. Mas se você for ler no indicativo do alimento, eles têm doses de sódio elevadas, alguns desses alimentos processados. Doutor Alexandre, a prática de exercícios físicos também pode contribuir de certa maneira para evitar os cálculos renais? Na verdade, assim, até um pouco contrassenso. A gente vê muitos cálculos renais em atletas de alta performance, maratonistas, são pessoas que geralmente transpiram muito e que urinam pouco. Então, geralmente, essa estase de urina, o fato dessas pessoas urinarem menos, tornam elas mais dispostas a terem maior predisposição a formar cálculo. Então, assim, a prática de exercícios físicos extenuante, às vezes pode ser ainda de alta performance, né? Pode ser um fator de risco para a formação de cálculos. A alimentação... Mas a prática de atividade física é saudável e extremamente salutar
para todos os outros problemas, sobretudo os cardiovasculares. É bom fazer. Tem que fazer. Mas a alimentação, ela tem alguma coisa a ver com a prevenção? Eu estou falando em prevenção. Existe prevenção para o cálculo renal? Vamos começar daí primeiro. Existe. A pessoa que, na verdade, já teve um episódio, que morre de medo de ter outras, ela tem que se conscientizar justamente de não abusar desses alimentos processados, ricos em sódio. Sobretudo, você perguntou também a associação com o exercício. Existem as pessoas que vão para a academia em busca de performance, que ingerem altas quantidades de proteína em suplementos alimentares. Esses também predispõem a pessoa a formar cálculo, é bom evitar. Mas uma dieta equilibrada, balanceada e bem orientada é capaz de deixar a pessoa tranquila sem formar novos cálculos. Já que a gente está falando sobre alimentação, vamos usar o limão. É verdade que o limão ajuda a atenuar os sintomas de quem tem cálculo renal? O limão ele tem o suco cítrico, o ácido cítrico, na verdade, que tem associação com o citrato. E o citrato ele é um fator de proteção para a formação de cálculos. Então, quando a pessoa tem uma quantidade de citrato alta na urina, geralmente ela não vai predispor à deposição dos cálculos. Então, a gente recomenda para alguns pacientes especificamente a ingestão maior de alimentos cítricos, entre eles o limão, a laranja e a tangerina, que ajudam esses pacientes a diminuir um pouco a chance de formar novos cálculos. Ainda, continuando nessa parte da alimentação, o ideal, doutor Alexandre, é que a pessoa beba quantos litros de água por dia? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso tem cálculo estimado para a altura e para o peso da pessoa. Então, assim, não tem um valor específico para cada um, porque depende justamente da sua composição corporal. Isso geralmente a gente faz um cálculo matemático e estipula para a pessoa, para ela, aquilo que seria ideal para ela ingerir entre todos os líquidos. O copo de suco também conta na hora da refeição, a garrafinha d'água também conta na hora da refeição. Mas com essa vida moderna, o que a gente vê? As pessoas têm uma ingestão pequena de líquido ao longo do dia. Na correria do trabalho, ele não leva uma garrafa d'água, não procura o bebedouro, passa um período de tempo, de certa forma, numa desidratação relativa, e é isso que predispõe à formação dos cálculos. Doutor Alexandre, eu não bebi água de manhã, não bebo água de manhã, mas bebo à tarde e bebo um pouco à noite. Eu posso compensar aquilo que eu não bebi de manhã à tarde ou eu estou pensando errado? Não, ao longo do dia não tem problema nenhum. Se você eventualmente não cumpre aquele objetivo num período do dia, mas se você conseguir urinar bastante e compensar ao longo do dia, provavelmente você não vai formar cálculos. Você também falou a respeito do medo das pessoas, em passar por esses episódios de cálculo renal, de cólica de rim. Como é isso? A pessoa ela pode passar por esse episódio uma vez só na vida ou ela pode passar por várias vezes por isso ao longo da vida? Ela pode passar por vários episódios ao longo da vida. A pessoa que, uma vez que teve cólica de rim, ela tem chance de ter outros episódios. Geralmente isso causa um medo, um certo medo na pessoa, porque é uma dor tão importante que a pessoa não quer ter essa dor novamente na vida, e ela faz de tudo, durante um tempo pelo menos, ela faz de tudo para evitar que aquela pedrinha se forme. Mas, infelizmente, uma vez acometido de cálculo, se você não mudar os fatores de risco que te levaram a formar uma, você provavelmente vai formar outra. Água bicarbonatada ajuda? Água bicarbonatada ajuda alguns pacientes. Em algumas situações específicas, nós precisamos alcalinizar a urina do paciente, para evitar também a precipitação. Então, assim, ela ajuda em alguns cenários. Existem várias marcas disponíveis no mercado que você consegue comprar água com teor de bicarbonato maior. Alguns pacientes que a gente sabidamente vê que realmente necessita de alcalinizar a sua urina, a gente até recomenda colocar uma colherinha de chá em 1 litro d'água e ir bebendo ao longo do dia. Então, para alguns pacientes tem um benefício sim. É importante ficar atento e manter a atenção aos rins ao longo de toda a vida. Com certeza, sobretudo quem já teve um episódio desse ou que tem uma predisposição na família, eventualmente apresentar o cálculo renal. Uma coisa importante que é preciso mencionar também, Gláucia, é que as pessoas querem um remédio para dissolver as pedrinhas que já estão lá. Isso a gente infelizmente não tem. É muito raro. Seria bom, hein? Seria bom, já imaginou? A gente não ia precisar operar ninguém. Mas são raras as condições que a gente consegue eliminar os cálculos daquela pessoa com medicação, basicamente os cálculos de ácido úrico.
Então não tem uma medicação que vai ajudar a pegar uma pedra de 1,5 centímetro e 2 centímetros e fazer ela se dissolver ao longo do tempo. Nós não temos isso na medicina ainda. Se Deus quiser, ainda vamos ter um dia. Acho que é alguma coisa pela qual a gente pode torcer, né? Com certeza. Doutor Alexandre, muito obrigada por vir aqui, por aceitar o nosso convite, por contribuir com tanta gente em casa. Eu agradeço, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos. E você aí de casa, quer assistir novamente esse programa, quer compartilhar com alguém que você conhece? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde. Até mais!